Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, vamos nos pôr de pé, irmãos, vamos fazer uma oração para nós darmos início a esse estudo bíblico da Escola Dominical. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, mais uma vez, Senhor, aqui, Senhor, estamos reunidos, Deus, para estudarmos, Senhor, a Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Deus Santo, abençoa grandemente, Senhor, essa escola dominical. Venha falar, Senhor, aos nossos corações, Senhor, que nós possamos, Senhor, cada vez mais, Senhor, nos instruirmos na Tua palavra, Deus, estarmos preparados, ó Deus. Meu Deus Santo e poderoso, Senhor, toma, Senhor, o primeiro lugar, Senhor, neste momento, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Que Tu, Senhor, venha nos abençoar poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar cantando de início o hino de número 196, ou 196. Eu gostaria que todos que estão aí cantassem 196. Já achei uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa. Quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa. Entre as belezas terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa
De domingo, a lição 10, 6 de setembro de 2020. Vou ler o título da lição, os irmãos repitam, por favor, e assim com o textuário também, que nos diz assim: atravessando a crise com perseverança. Atravessando a crise com perseverança. O nosso textuário nos diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso 71. Foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, 71. A verdade aplicada diz: diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor, a fim de alcançar a vitória. Verdade aplicada. Diante das crises da vida, o cristão precisa persistir no Senhor, a fim de alcançar a vitória. Amém. O objetivo da lição, o primeiro ponto diz: expor a sutileza de Satanás contra os cristãos. Demonstrar a autoridade de Deus sobre Satanás. Apresentar a grandeza da misericórdia divina. O texto de referência se encontra em Jó, capítulo 1, versos 8 ao 12. Eu vou ler o primeiro, os irmãos, o seguinte, e assim sucessivamente. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: porventura temes Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Todos. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amados irmãos,
nós vamos ter neste domingo uma lição maravilhosa, que tem como título Atravessando a Crise com Perseverança. É necessário ter perseverança na crise. Desanimar? Nunca. É preciso ter perseverança e fé. Glória a Deus. E aqui nós também estaremos estudando como exemplo o caso de Jó, aonde no versículo 12, o Senhor, no versículo 11, Deus permitiu que Satanás lhe tocasse em tudo quanto ele tem, acusando, dizendo que ele blasfemaria contra a tua face, ou seja, contra a face de Deus. Entendemos que nós estamos guardados debaixo da poderosa mão de Deus. O diabo não terá domínio sobre nós, mas tudo que vier nos acontecer tão somente com a vontade permissiva de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos estar fazendo mais uma oração e logo após eu vou estar passando para a nossa irmã, professora Sueli, que vai conduzir a lição. Amado Deus, mais uma vez, Senhor, nós queremos, Senhor, te pedir a tua bênção sobre nós nesta tarde, Deus. Pai Celestial, que nós possamos, ó Deus, absorver a tua palavra e assim, ó Deus, guardá-la em nosso coração, que venhamos crescer, Senhor, no conhecimento, na graça, ó Deus, e assim estejamos, Senhor, preparados, ó Deus, para enfrentar a crise, ó Deus, para enfrentar os momentos difíceis, Senhor. Meu Deus, nos capacita, nos ajuda, ó Deus, a ter paciência, ó Senhor, a vencermos, ó Deus, todo o mal. Senhor, seja conosco, abençoa a tua filha, Senhor, que ministrará o ensino da tua palavra. Sê com ela, Deus. Derrama, Senhor, a tua sabedoria sobre ela, que ela seja uma bênção, Senhor, nesta tarde, em tuas mãos para a tua igreja, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Muito tempo que eu não dou aula, né? Acho que eu nem sei mais. Sério, eu vou te colocar para dar aula. Viu, dona Marta? Gente, nós vamos falar nessa lição aqui acerca de um tema muito importante para as nossas vidas, que é o sofrimento, né? Nós estamos vivendo aí um momento muito difícil nessa situação aí que nós temos passado pelo mundo, e a gente vai aprender um pouquinho aqui com Jó acerca do que é sofrer. E creio que ninguém passou por um sofrimento como Jó. A nossa lição é a lição 10, de 6 de setembro de 2020, e tem como título Atravessando a Crise com Perseverança. Então nós vamos iniciar aqui, como sempre faço de costume, a gente vai dar uma introduçãozinha no livro de Jó. Como não vou ser tão eloquente como o Wallace aqui, né? Que o Wallace arrasou sexta-feira, fiquei até com vergonha. Eu sou o Wallace. Mas vamos aqui dar uma introduçãozinha. O livro de Jó, ele é um livro bem antigo. Para a gente ter noção, quando você vai ver o nascimento de Jó, a gente vai observar que Jó ele nasceu em 2027 a.C. E a gente vai observar que Abraão ele só vai nascer em 1967. Então a gente vai perceber Abraão 1627 a.C. E a gente vai observar a diferença que vai ter de Jó até Abraão. Então, a história de Jó vai remontar lá no período bem dos patriarcas, onde ele era o dominador, era ele que controlava todas as coisas. A gente vai observar nesse livro aqui que ele pertence tanto na nossa divisão da Bíblia como na divisão hebraica. Ele vai pertencer à divisão dos livros poéticos, juntamente com Salmos e Provérbios. Então a gente vai observar aqui que esse livro ele vai ser como se fosse uma peça teatral aqui. E nessa peça teatral aqui vai ter um monólogo onde vai se tratar
acerca do sofrimento, ou seja, acerca do mal. Por que o mal existe? Algumas pessoas, alguns teólogos questionam esse tema para o livro de Jó. Alguns colocam que o tema deveria ser como um homem de fé que suportou o sofrimento. Mas pelo que a gente vê que o tempo inteiro é Satanás que está instigando para que Deus permita que ele faça esse infortúnio na vida de Jó, então a gente vai observar que aqui a gente trata do problema do sofrimento, ou seja, a maldade existente no mundo. E a gente estudou um pouquinho, a gente sabe que existe a maldade natural. O que é a maldade natural? Aí eu anotei aqui, são os acidentes, as inundações, os terremotos, as doenças, as enfermidades e talvez não, o pior de todos esses males é a morte. Aqui no tempo de Jó, não se sabia o que nós sabemos hoje. Hoje nós sabemos que qualquer um que aqui está, se passar para o Senhor, nós teremos a vida eterna. Mas aqui eles não tinham conhecimento disso ainda. Então o pior do mal aqui que se acontecia era a morte. Isso tudo são coisas naturais. E tem também o mal na esfera moral. O mal na esfera moral é tudo que corresponde aos atos pervertidos do homem. Por quê? Depois que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus, ele começou a pecar. E através dos seus pecados, a gente vai observar que vai de mal a pior. A gente vai ver o assassinato ali de Abel pelo seu irmão, e a Bíblia vai relatar que a maldade moral vai continuar pelos séculos, até hoje, na atualidade onde nós vivemos. Então, o mal de existência moral é pela vontade do homem, e pode ser guerras, a matança, a desumanidade, a ganância, tudo aquilo provocado pelo pecado da nossa perda, da nossa imagem que nós tínhamos em Cristo, em Deus. E a gente vai começar aqui no ponto 1. Quem tiver com a revista, eu vou acompanhar, porque eu achei muito interessante aqui o comentário do nosso bispo, que fala assim: a crise pode chegar a todos. Diante deste momento de crise que estamos vivendo, Satanás tem causado muita inquietação, altamente negativa no ser humano. Por meio da vida de Jó, percebemos que o sofrimento é inesperado. Não pronuncia que está chegando, como também é democrático a todos. E aqui eu me lembro muito bem que quando iniciou-se essa pandemia, muita gente falou assim: olha, isso aí não é para crente. Vocês ouviram isso? Crente não vai pegar. Isso aí é castigo que Deus está enviando para o mundo. Só que a gente sabe que Deus envia chuva para todos, para o incrédulo, para o crente. Então, quando veio, a gente percebeu que o que veio para o mundo inteiro. E muitas pessoas cristãs também tiveram as suas vidas, sendo levadas para o Senhor. E a gente observa aqui que a questão do mal, hoje em dia, na atualidade, é algo que a gente até precisa falar muito para o crente. Por quê? Tem muitas igrejas que nós frequentamos, nós não, mas tem muitas igrejas aí que existem na atualidade, que crente não pode sofrer. Se crente sofrer, crente está em pecado. Igual os amigos de Jó. Os amigos de Jó, que benção de amigo, né, gente? Eu não queria aqueles amigos não. Mas eles eram amigos verdadeiramente de Jó. Só que eles estavam vivendo no período do Antigo Testamento. Então a concepção, se Jó sofria, era porque Jó pecou. Porque Jó tinha um pecado. Então aqui a gente tem que se lembrar sempre. O mal, ele é inesperado e ele é democrático. Não escolhe. Se ele tiver que chegar na sua casa, ele vai chegar. A única diferença que nós temos é que nós temos um Deus para nos consolar e nos guardar. No tópico 1.1, vem dizendo assim: existem momentos
em que Deus nos prova. Por que sofre o justo? Então aqui a gente sabe que o autor sagrado, o que ele tenta fazer? Ele tenta transmitir uma ideia aqui de um objeto de inimizade e perseguição. Quando você olha, de imediato você vai pensar, se você nunca tivesse estudado, nunca tivesse ouvido uma pregação acerca da pessoa de Jó, você ia realmente pensar que Deus estaria castigando Jó. Não é assim? Porque como que pode? O homem tinha tudo. E de um momento para outro, ele perde todas as coisas. E a gente vai ver que o tempo inteiro quem está por trás é Satanás. Porque Satanás ele tem um objetivo na minha e na tua vida. Fazer com que a gente deixe o Senhor e que a gente reclame contra Ele. Às vezes tem pessoa que está pertinho da bênção, aí murmura. Aí a bênção que ia chegar no dia seguinte vai demorar mais 1, 2 meses porque não vigiou. Quando o negócio está muito feio, dá glória. Porque é dando glória que a vitória vai chegar. Então aqui a gente vai observar que por trás de tudo, quem estava era Satanás. É porque sofre o justo. Como suportar sofrimento? Não poderíamos deixar de escrever que assim como Jó, existe um momento em nossa vida que seremos provados. Por meio da história de Jó, poderemos resgatar valores e princípios para serem vivenciados, os quais nos nortearão e nos auxiliarão a perseverarmos confiando e esperando no Senhor. Ou seja, o sofrimento, ele é o núcleo do que nós vamos estudar aqui acerca da pessoa de Jó. Sofrer é bom? Quem gosta de sentir dor? Ninguém, né? Ficar desempregado? Perder um ente querido? Ninguém gosta. A gente gosta de se reunir, de ir para a festa, né? Mas Provérbios fala que é nos sepultamentos que a gente pensa na nossa vida. Então, não só de alegria o homem pode viver. E a própria Bíblia fala que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, aqui a gente, nesse primeiro 1.1, a gente vai falar, existem momentos de prova. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, cada um vai ter algo para falar. Cada um vai ter algo, ou seja na sua saúde, ou seja, de repente, na salvação de um país. Isso traz sofrimento para nós. Isso traz limitação para nossas vidas. E aqui no 1.2, ele vem falando assim, Deus nunca nos abandona. Quem já escutou alguma vez na vida uma pessoa muito boa, quando essa pessoa falece, ou você está orando, está pedindo para cura, e Jesus cura, e você vai jejuar, você vai fazer campanha, e Deus pega e leva essa pessoa. O que quem não tem Jesus, qual é a primeira coisa que vai falar? Que Deus é justo ou injusto? Injusto. Ou seja, nós temos o costume de falar que quando a vida não está caminhando da maneira que nós queremos, a vida ela é injusta. Quando não está tudo favorável para mim, eu vou achar que Deus não está no barco. E aqui você vai observar que o tempo inteiro parecia que Jó estava só. E eu acho assim muito interessante, toda vez que eu pego, que eu ouço uma pregação, passa assim uma cena na minha mente e fala assim, será que Jesus fala o que da Sueli? Da onde vieste de rodear a terra? Viste a minha serva Sueli? Qual será o testemunho que Deus daria da Sueli? A gente sabe que hoje existem, e eu estava até procurando entender como a pessoa pode entender dessa forma. Muitas pessoas falam que o livro de Jó, ou o rolo de Jó, ele foi uma ficção, é uma lenda, que ele não existiu. Que a história se aconteceu pós-cativeiro e foi uma maneira ali para consolar os judeus. Aí nós vamos observar como Satanás tem uma artimanha
para tirar aquilo que Deus deixa como uma pedagogia, uma didática, para a gente poder aprender que nessa vida não vai ser só de maravilha, essa vida não vai ser só de vitória, porque Jesus, quando ele ofereceu o Evangelho, foi assim, ó, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Ele não falou que seria tudo fácil. E às vezes a gente acha que levantou a mão para Jesus, 50 anos de coisa errada, 50 anos de pecado, às vezes isso vai mudar com um piscar de olhos. Se Jesus quiser, vai. Mas na maioria das vezes precisa ser um processo. E aqui, quando a gente vai para 1.2, eu acho muito interessante que Deus nunca nos abandona. Nascemos em um mundo onde nos deparamos com frustrações e dores em vários momentos. Ela pode ser a causa de tantas pessoas debaterem com a seriedade e o sentido do sofrimento humano. O interessante que eu anotei aqui, que ele pega e fala assim, ó: porém, o que mais consome o ser humano são as dores e a aparente solidão, na qual se sente abandonado por Deus. Abandonar o Senhor não fazia parte do plano de Jó. Às vezes, como diz o hino, você ora, ora, ora e o céu parece que está de bronze. Parece que a sua oração ela não sobe. E aqui, Jó tinha certeza de quem ele era. Eu vou pedir aí para alguém abrir para mim, por favor, ler em Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mesmo com as inquietações e as dores tomando conta de sua vida, Jó não abriu a mão do cuidado de Deus. Às vezes nós achamos, e isso é uma artimanha de Satanás, que quando nós passamos pelas maiores dificuldades, o que acontece? Deus não está conosco. Gente, mais na frente nós vamos comentar acerca desses itens aqui da vida de Jó. Mas o homem ele se tornou uma pessoa sem teto, ele tinha uma família linda, ele perdeu a sua família e, apesar de Satanás conseguir isso, o homem ainda diz que no saí do ventre da minha mãe. Ele não vai culpar a Deus, ele não vai questionar com Deus, ele ainda consegue ver que a mão de Deus está sobre a vida dele. E aqui a gente observa que ele poderia muito bem ter desistido. Eu acho assim, eu não sei vocês, mas quando chega ali, graças a Deus que a revista não fala, porque crente não pode ficar com raiva, né? Mas eu fico com raiva dos amigos dele. Porque o amigo é para te colocar para cima, é para te levantar. E ele só acusava o tempo inteiro. Eu falei, um dia se encontrar com esses irmãos, não sei o que eu faço não. A crente não está vigiando, né? Mas é brincadeira. Então aqui a gente observa que o que mais Jó sentia, o medo é de ser abandonado por Deus. E a gente vai encontrar outros personagens na Bíblia que também pensaram dessa forma. A gente vai ver que Davi, a maior preocupação que Davi tinha era que Deus afastasse dele o seu espírito. Então a gente vai observar aqui que Deus, ele nunca nos abandona. Ontem eu estava numa aula e a aluna me perguntou assim: professora, eu falava várias línguas e eu não sei agora porque eu não falo, porque antes dela falar, se era porque Deus, eu falei assim, não, alguma coisa você não está fazendo, porque Deus, ele sempre está se aproximando de nós. Aí ela realmente falou, eu não tenho mais tempo de orar, eu não estou jejuando muito, eu não tenho buscado muita intimidade por
conta dos afazeres do dia. Então, hoje, nós temos um caminho a ser seguido. E saber que por tudo que acontece, principalmente aqui com Jó, que nós não estamos livres disso não. Pode acontecer com qualquer um. Qualquer um pode acontecer isso. Mas nós sabemos que Deus, Ele está conosco. O projeto que Ele tem para nossas vidas, Ele vai realizar. Muita gente acha que vai alcançar uma grande bênção. A maior bênção que nós podemos alcançar, nós temos que é a salvação das nossas almas. Nós somos salvos em Cristo Jesus e sabemos que o céu nos espera. Mas para isso eu preciso saber que Deus não me abandona. Pode ser a pior situação que for, mas Deus está comigo. Não sei vocês se tem a vida fácil. A minha vida desde quando eu aceitei Jesus é de luta, vitória, mas eu sei que a vitória sempre vem. Eu sei que sempre vem. O outro ponto aqui, um livro que retrata o sofrimento humano. Aqui eu esqueci de trazer um livro, mas eu vou dar uma lidinha aqui e depois eu vou narrar um trecho de um livro que eu já li há muitos anos atrás. Quem pode ler esse pedaço aí para mim, por favor? O livro de Jó. Microfone aí, por favor. Marta, Elisa, quem tiver com a revista, Marta, Eliane, lê para mim, por favor. Um livro que retrata o sofrimento humano. O livro de Jó pode ser lido como um esclarecimento a respeito do sofrimento humano nas suas variadas formas: física, emocional, familiar, psíquica e espiritual. Diversos autores tentam encontrar respostas para o silêncio de Deus, arriscam encontrar uma palavra de conforto para aqueles que, por diversos motivos, carregam consigo o gosto amargo da dor. Este homem era justo, se desviava cuidadosamente de ações que transgrediam as leis de Deus. Ele era um homem que indutivelmente se desviava do mal, mas como todos nós, a crise chegou para ele. Recentemente, a pandemia que assolou o mundo trouxe sofrimentos a muitos cristãos. Diante disso, podemos constatar que as crises não escolhem idade, sexo, classe social. Ela vem para todos. Nesta ordem de ideias, o livro de Jó praticamente sumiu das bibliotecas dos defensores da teologia de prosperidade. A Bíblia relata dezenas de personagens que experimentaram sofrimento na sua vida: Abel, José, Elias, Jeremias, Daniel, Esther, Paulo e o próprio Senhor Jesus. São apenas alguns exemplos. A gente observa aqui um livro que retrata o sofrimento. Se a gente observar na nossa leitura do capítulo 1, a primeira coisa que é narrado é acerca da pessoa de Jó, né? Que Deus fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Você vai observar que aqui ele mora numa localidade totalmente diferente dos hebreus, tá bem? Não existia ainda Abraão, não existia lei ainda, e Jó se comportava de maneira que agradava a Deus. Eu acho interessante que Jó é comparado a Noé e Abrão. A gente vai observar que os dois personagens que Jó é comparado é o nosso pai da fé e Noé. Então aqui a gente vai observar que mesmo com todo o sofrimento, esse homem, ele perseverou. E eu estava recordando hoje até um livro que eu tinha separado lá em casa até para passar para outra pessoa, mas esse livro, quando eu li ele me trouxe assim, mensagens que às vezes o crente não espera.
eu não vou pronunciar correto, né, porque o nome é em inglês, mas o autor é o Philip Yancey, e o título do livro é Deus Sabe Por Que Sofremos. E uma das histórias que ele narrou, ele contou uma história de um jovem que não tinha muito juízo. Ele não tinha muito juízo na igreja. E ele casa com uma moça altamente ajuizada. E é através do testemunho da esposa, esse jovem, ele muda. Ele vai ter uma mudança de vida. Só que pouco tempo após o casamento, ela tem uma enfermidade que ela precisa ser rasgada para poder tirar o câncer. E através dessa doença, ela fica num leito de hospital. E passou ali, eu só fiquei assim porque ele não fala depois do que aconteceu. Mas a gente vê uma pessoa nova, começando uma vida, que tem tudo para dar certo, e ali veio a enfermidade, ou seja, o sofrimento veio. E o sofrimento chega na casa de qualquer um. Pode demorar 1 ano, 2, para a gente que já tem mais idade, pode demorar 20, 30, mas chega uma hora que ele chega. E aqui a gente observa que várias pessoas foram dar conselho. E alguns conselhos, que eu não vou aqui mencionar todos, mas alguns conselhos eram semelhantes aos amigos de Jó. Cada um tinha uma justificativa para o sofrimento. Mas só que existe o sofrimento que não tem como você justificar. É igual você tentar consolar alguém que perdeu uma pessoa. Tem como você consolar? Você pode falar que aquela pessoa vai para o céu, que alcançou a salvação, mas não vai adiantar. Agora, se você der um abraço, aquela pessoa vai sentir o quanto você a ama. E hoje nem isso a gente está podendo fazer. Nem isso nós podemos fazer hoje, como foi colocado aqui. Em virtude da pandemia, muitas pessoas estão se separando. E nós que tínhamos esse contato de abraçar, de consolar, às vezes você chega na igreja, Deus direciona e você dá um abraço. Aquela pessoa se sente renovada para suportar mais um período de prova. Porque você não sabe o que aquela pessoa está passando dentro de casa. Às vezes nós estamos igual aquela viúva, vai tudo bem na tua casa? Vai. Mas só ela sabia o que ela estava passando. E às vezes nós temos esse costume da gente não ser sensível ao sofrimento dos outros. Então aqui na nossa revista ele coloca, ó, o livro de Jó pode ser lido como um esclarecimento a respeito do sofrimento. O sofrimento foi físico, emocional, familiar, psíquico e espiritual. E aqui eu achei até interessante quando eu li que o autor, né, um comentarista, ele coloca assim, ó, recentemente a pandemia que assolou o mundo trouxe sofrimento. Ela não assolou, ela continua assolando. Nem resposta de vacinas a gente não tem. Mas uma coisa a gente sabe, que o nosso Deus tem nos guardado, que o nosso Deus tem nos protegido, que Ele tem sido com a nossa casa. Ah, temos que usar máscara, temos que passar gel, sim. Porque também a gente vai ver aqui que Jó não tentou a Deus em nenhum momento sequer. Mas essa questão aqui, de nós sabermos que sofrer, às vezes, como foi aqui num teste, para Jó foi um teste. Através do sofrimento foi um teste, e o interessante é que ele não sabia nada do que estava acontecendo. Você já imaginou? Você tem sua vida todinha certinha, daqui a pouquinho começa tudo a dar errado, e você não tem como justificar aquilo que está acontecendo. Esse foi Jó, tá bem? E a gente observa aqui que o sofrimento, na maioria dos personagens bíblicos, sofreram também. Se a gente for ver Isaías, né, conta a tradição que ele morreu cerrado. Se a gente for ver Pedro, morreu numa cruz, né, assim de cabeça para baixo. O nosso próprio Jesus, a gente vai observar que ele morreu no madeiro para salvar a mim e a você. E nós observamos que o sofrimento ele faz parte. Não tem como. Às vezes a gente vem para a igreja que pensa em casa assim, ah, eu não vou não estou aguentando. Estou com dor aqui, estou desanimada, não estou mais aguentando essa vida de crente não.
Aí quando você chega, os louvores são todos para você. A pregação é só para você, não é para mais ninguém. Deus marca aquele encontro ali contigo e quando você sai renovado no Senhor. Porque Ele sabe o que nós precisamos e o que nós necessitamos. A gente nem precisa falar, mas Ele conhece as nossas necessidades. No 2.2, significativos exemplos de fidelidade. Afligido com as perdas de seus bens e filhos e acometido de uma chaga maligna, Jó toma um pedaço de telha, senta-se sobre a cinza para raspar suas feridas. Eu sou alérgica e tenho algumas alergias que eu preciso me coçar. Gente, é uma coisa horrível. As costas ficam feridas. Às vezes eu vou colocar uma roupa que dói. Você imagina você se coçar com um caco de telha. E a Bíblia relata que tinha pus nas feridas. E para a gente entrar nesse tópico 2, eu anotei algumas coisas aqui acerca dos exemplos de fidelidade. Olha o que Deus fala acerca de Jó. A história começa com um currículo excelente da pessoa de Jó. Ele nasceu em Uz, homem íntegro e reto, casado, realizado. Gente, olha a mão de obra. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era realizado, cada um dos seus filhos tinha sua própria casa, ou seja, Jó não passava por problema de adolescente. Não tinha aquela questão de amanhecer e gritar, mãe! Aí tu desesperada levanta da cama, uma espinha nasceu no meu nariz. Ele não tinha esse problema. Os seus filhos, eles eram independentes. Cada um vivia na sua casa. E provavelmente, esses filhos não eram casados. Provavelmente, tá bem? Eu busquei, mas não consegui. Professor Wallace, já achou alguma coisa? Se eles eram casados ou não? Eu nunca... A maioria diz que provavelmente eram solteiros. Tá bem? Aqui, mais o que? Jó era um homem muito rico, residia no norte da Arábia, em Quedar. Ele era altamente respeitável. Tá quem se puder colocar a vídeo aí, por favor. Jó 29:7. Ele era altamente respeitável. Ele era sábio e conselheiro. Ele era empregador e honesto, hospitaleiro e generoso, fazendeiro e próspero. Tinha alguma coisa que faltava, Jó? Não, né? Isso, se vocês quiserem, depois eu passo os versículos, porque senão a gente vai tomar muito tempo da aula. Então, cada versículo te remete, a maioria vai estar a partir do capítulo 29 de Jó. Vai mostrar quem ele era. E se você observar, Jó, ele tem os atributos de uma pessoa correta, de uma pessoa honesta. Porque nós precisamos ser assim. Sua família tinha uma união fraterna, onde regularmente se reuniam para ter banquetes em família. Convidavam os irmãos e ali eles se reuniam na casa de cada um para festejar. Aí a gente observa que Jó criou bem os seus filhos. Eles eram amigos. Eles tinham uma comunhão. Não é o que a Bíblia fala? Ó, quão bom que os irmãos vivam em comunhão. Então aqui a gente observa que esse costume de convidar os seus irmãos, fazer um almoço e uma festa, era costume do Antigo Oriente. E Jó fazia isso. E além de tudo, Jó também era sacerdote na sua casa. Aqui ainda não existia a lei de Moisés. Não foi criado ainda o ofício de sacerdote. Mas Jó tinha no seu coração que ele era responsável pelos seus filhos. O que a história fala? Eles faziam as festas e não era festa para se embriagar, orgia, não. Era festa para se confraternizar e alegrar. Não é muito bom quando a gente está em família? Geralmente isso acontece mais no final do ano, né? Assim, Natal e Ano Novo, que a família se reúne.
Mas é tão bom quando você vê uma família com 20, 30 pessoas e todo mundo começa a contar os casos, a rir. É maravilhoso. Tem gente que nem aguenta de tanto rir. Lá quando se reúnem as minhas sobrinhas, eu não gosto nem de estar perto, porque eu sou sempre a da vez. Porque vão lembrar que eu era muito magra, que eu usava roupa assim. Então elas pegam as nossas coisas antigas e ali elas começam a rir e se divertir. Termina trazendo também alegria para nós. E aqui, as festas não eram só na casa de Jó e dos seus filhos. As festas também, eles eram muito respeitados. Então, cada fazendeiro, cada pessoa ali que fosse fazer um evento social, a família de Jó era a primeira a ser convidada. Porque quem convida, sempre vai ter convite. E às vezes a gente perde um pouco disso. Às vezes a gente se esquece que é bom a gente se reunir, é bom a gente, como diz, conversar um pouquinho, falar das coisas do Senhor, ou às vezes até jogar a conversa fora. Faz muito bem para a saúde e para a mente também. E agora a gente vai entrar, que é no 2.1, a gente vai entrar agora no drama que vai acontecer no céu. Ou seja, a partir do capítulo 1, versículo do 6 ao 12, a gente vai ver que tem uma disputa de Deus e Satanás acerca da pessoa de Jó. E a partir eu vou pedir para alguém já abrir para mim, por favor, capítulo 1, versículo 8, para a gente ler. A gente vai ver que a partir desse momento tem uma interferência cósmica na vida de Jó. Tudo aquilo que ele tinha vai começar a ser mudado. Então ele vai observar que a vida dele vai sofrer uma mudança drástica. Quem achou, por gentileza, pode ler. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, desviando-se do mal. Viu o testemunho que Deus dá acerca de Jó? Lê para mim, por favor, também, professor Wallace, o 10 e 11. Perdão, o 9 e o 10. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. A gente observa aqui, é o primeiro ponto aqui para a gente, está o 2.1. O principal alvo de Satanás é a família. E aqui a gente vai observar que quando Deus testifica, Satanás ele é assim. Ele tem uma sutileza do engano muito grande. Ele vira para Deus e fala assim: é muito fácil ele te servir. O Senhor dá tudo para ele. Ou seja, Jó era interesseiro. Jó não tinha compromisso com o Senhor. E a gente vai observar como o inimigo das nossas almas, ele é sagaz. Foi o mesmo que ele usou lá no Éden. Quando ele oferece o fruto para Eva, a resposta: olha, eu não posso comer, senão eu vou morrer. Não. Deus não quer que você coma do fruto da árvore, porque senão você vai ser semelhante a ele. Aí o que ele faz? Ele coloca a dúvida no coração da mulher. E aí Adão vigia e vai junto com Eva. Porque se a gente observar, Adão esperava uma morte física, não uma morte espiritual. E aqui ele usa da mesma artimanha para poder colocar Jó como se ele só servisse ou só seguisse a Deus por interesse. O 11, por favor. Mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então você observou? Toca no que ele tem. Tocando no que ele tem, ele vai deixar de te servir, ele vai deixar de te adorar. E aqui eu anotei algumas coisas, se vocês quiserem também anotar. Quando o mensageiro chega, a riqueza de Jó, no capítulo 1, do 13 ao 17, ele
perde toda a riqueza. E foi assim, ó. O homem recebia uma notícia, daqui a pouquinho ele recebia outra notícia. E o interessante é que depois ele vai perder os seus filhos. Capítulo 1, 18 e 19, por favor. Vamos, gente, me ajuda. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Esse aí foi o primeiro drama, né? A primeira visitação do mal, o primeiro round da vida da luta de Jó contra o sofrimento. Quem gosta de ver luta vai ver que são por fases. E a gente vai observar isso. E eu observei uma coisa aqui na lição, e muita gente, eu vou até trazer um pensamento acerca da esposa de Jó, seguindo o raciocínio da maioria dos livros e até da revista. Mas a gente vai observar que aqui perdeu-se as riquezas. Jó continuou. Perdeu os filhos. Jó continuou. Aí a gente vai observar aqui, no 2.1, quando falamos que Jó perdeu seus 10 filhos de uma única vez, nos esquecemos que sua esposa também havia perdido os mesmos filhos. Quem é mãe aqui? Espera enterrar o seu filho antes dela? Você imagina você perder 10 de uma vez? Não foi nenhum nem 2, não, foram 10. Tudo que ele tinha foi ali perdido. Mas a esposa continuou ao lado dele. Aí a gente vai seguindo. Aqui fala assim: pairava uma dúvida na mulher de Jó. O que adiantava ter um marido fiel e íntegro, que desviava do mal, e ainda assim, com toda a sua retidão, não servia de nada para livrar os seus filhos da morte? Muitas pessoas criticam essa mulher por isso. Mas a gente vai observar que o sofrimento, quando ele bate, ele é difícil de você suportar. E aqui, seguindo, vai nos falar também que essa interrogação faz propor a Jó, que expressava uma certa revolta contra Deus para que abreviasse a chegada da sua morte. Jó não questionou. Jó pediu para que a vida dele fosse levada. E aqui foi Jó. E o que eu achei muito interessante, depois se vocês quiserem ler em casa, vai começar a segunda parte do sofrimento de Jó. A segunda parte do sofrimento de Jó. Satanás, mais uma vez, ele vai se apresentar diante de Deus. Vamos ler agora Jó capítulo 2, versículos 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então aqui Satanás, o que ele fala? Toca na saúde. Se você tocar na saúde dele, ele vai blasfemar e ele não vai mais te adorar, ele não vai mais acreditar a você honra. E a gente vai observar aqui, eu vou pedir já para alguém abrir, por favor, Miqueias 7:6 e Mateus 10:36. A gente vai observar que a mulher, agora sim, a mulher observando o sofrimento do seu marido, ela vai tentar buscar uma saída mais rápida. Aqui a gente pode conjecturar que ela permitiu ser um instrumento de Satanás, porque ela veio com uma palavra de desânimo para Jó. Para ela, no entendimento dela, porque ela não entendia o que estava acontecendo no céu. Ela fala só: amaldiçoa esse teu
A Bíblia fala que ele estava com pus, as feridas. Você imagina, você se coçar, já é ruim. Agora você imagina você coçar e rasgar a sua pele. E ela estava vendo tudo isso. Então, por isso que ela chega e fala, mas se a gente observar, Deus permitiu tocar em tudo, mas na esposa não tocou. Porque eu até estava lendo um comentário e não gostei muito não. Que o autor falou que a mulher de Jó deu esse conselho para ele porque ela é interesseira. Ela vivia no luxo, tinha as bolsas da moda, o melhor sapato, o melhor vestido. Eu falei, isso tinha nada. Não foi por isso, porque se fosse assim, ela abandonava ele. Mas não, ela ficou com ele até o final. Vamos lá, Miqueias 7,6, Mateus 10,36. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mateus 10,36. E a fim dos inimigos do homem serão os seus familiares. Ou seja, às vezes, a palavra de desânimo pode vir do cônjuge, pode vir de um filho, pode vir de um irmão, de uma irmã, mas você tem que atentar que o teu compromisso é com o Senhor. E qual é a resposta que Deus dá para... e qual é a resposta que Jó dá para a mulher dele? Jó 2,10. Vamos, gente, leia. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ou seja, com tudo isso, Jó não pecou. E graças a Deus que não vai estar aqui, né? Vai entrar em cena, a partir do versículo 11 do capítulo 2, os amigos abençoados de Jó. Tá bem? No nosso 2.2, não renuncie à sua integridade. Aí eu colhei o professor Wallace de sexta-feira. Quem não veio para a escola perdeu, tá bem? A aula estava excelente, uma aula muito boa. Foi bênção para as nossas vidas. Eu coloquei aqui, não renuncie à sua integridade. O que é integridade? Estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu nenhuma diminuição, plenitude, inteireza. Um outro significado, característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. A palavra íntegra tem como origem no latim integrare, está relacionado com o substantivo integridade, um adjetivo integral. Neste caso, uma pessoa íntegra é uma pessoa que é pura, honesta, imparcial, que atua de forma correta e honra os seus compromissos e que tem integridade moral. Às vezes você olha para a palavra integridade, aqui fala, ó, não renuncie à sua integridade. Aqui é uma função nossa de termos essas características aqui que Jó tinha. Jó não tinha nada que o acusasse. E nós temos a mesma responsabilidade de sermos assim. Por quê? Aqui no ponto 2, o nosso comentarista coloca assim: na hora da dor, muitos têm dado as costas para Deus, enquanto Paulo se orgulhava em ter em seu corpo as marcas de Cristo, Jó de igual modo pôs o amor a Deus como a bússola para guiar e viver uma vida de justiça. Essa linha de conduta adotada por Jó, ao ver de Satanás, não era muito convincente. Porém, mesmo após perder seus filhos, Jó continuou fiel e temente ao Senhor, o que levou Satanás a prosseguir com sua denúncia mentirosa. Ou seja, ele permaneceu firme, acreditando naquilo que o Senhor tinha para ele. Às vezes, no
E eu fico muito preocupada com isso, quando nós terminamos uma pregação, e de vez em quando eu vejo que alguns irmãos no momento, agora é convite, né? Mas antigamente era apelo. Alguns irmãos na hora do apelo, se tem uma pessoa não cristã, eles começam a ameaçar. Olha, se você não aceitar Jesus, você pode sair ali na frente, um carro te pegar e te atropelar. Não é assim? Não é dessa forma? Olha, Deus pode não te dar uma outra oportunidade. Você pode sair e levar um tiro. Gente, pode acontecer tudo isso. Mas quando você vem para o Senhor, você precisa vir com o seu coração. Porque quando vier o momento das adversidades, que são muitas na nossa vida, você não vai renunciar quem você é em Cristo. Foi exatamente aqui o que Jó fez. Ele não perdeu a essência dele de confiar e acreditar que no final ele teria vitória. Agora eu pergunto para vocês, será que vocês suportariam passar? Eu não suporto não. Eu já falei, Senhor, por favor, não manda uma prova assim não. Porque tem pessoas, eu até me lembrei do professor Wallace falando aqui do hino de revanchismo, mas tem pessoas que cantam hino, que cantam assim, Senhor, manda a prova. Senhor, manda a prova que eu vou continuar te adorando. E vai mandando, e tu canta. Você está cantando, você está pedindo. Tem determinados hinos que o Senhor sabe, eu não canto. Porque eu não... Também não, Marta? Ó, duas, glória a Deus, não estou sozinha. Mas tem hino que eu não canto. Na hora de dizer a prova, eu já digo para ele, não manda para mim, se eu vou. Isso, porque você canta. Se você está cantando, você está fazendo o quê? Você está pedindo. Está implorando. Aqui Jó não pediu, mas a adversidade bateu na porta dele. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pede. Porque se você pede é porque você tem condição de suportar. Então a gente precisa ter cuidado com o que nós cantamos. E até na oração que nós fazemos também. A gente precisa ter muito cuidado. Porque o Senhor fala, né? Pedir, pedir, e dá-se-vos-á. Então vamos vigiar. Tá bem? Vamos lá. Um comentário aqui da nossa revista. O bispo Abner Ferreira sobre a desconfiança de Satanás acerca da integridade de Jó. Desacreditado da fidelidade de Jó, Satanás desafia ao Senhor dizendo: e verás se não blasfema de ti na tua face. Em outras palavras, se um golpe divino derrubasse a Jó, ele blasfemaria de Deus. Assim pensava o apóstolo Satanás. E é isso que ele faz todo dia com a gente. Em qualquer dificuldade que nós estamos, ele sempre coloca a dúvida da gente confiar ou não no Senhor. Da gente adorar ou não ao Senhor. Porque para ele, gente, não tem mais salvação. O destino dele é inferno. Em Apocalipse está lá que a trindade maligna vai ficar no inferno e todos os seus seguidores. Para nós está determinado ruas de ouro, mar de cristal, a Jerusalém celestial. Vocês já pensaram o que é não ter doença? Vocês já pensaram nisso? O que é não se preocupar com o que vai comer ou não? Isso está determinado para nós. E Satanás tem inveja de nós. Satanás, se pudesse, ele nos consumia vivo, como ele tentou fazer com Jó. Então aqui, a inveja, mas Jó não renunciou a quem ele era. Então, olha, fica na posição que Deus te colocou. Se acha que ele está te perseguindo, ora mais, busca mais, consagra a tua vida mais ao Senhor e espera na luta, porque quanto mais você busca, mais ele vê que você é um potencial na mão de Deus. Quanto mais você se prepara, mais ele procura te atacar. Então que nós não possamos, né, nunca entrar nas armadilhas de Satanás e se manter fiel, íntegro perante ao Senhor, tá bem? Mas é um testemunho de tudo, tá, gente?
Nós vimos aqui que o homem era rico, sábio, conselheiro, hospitaleiro. Ele tinha todas as qualidades, não era uma ou duas não, ele tinha todas. E vamos lá, 2.3. Na crise o Senhor continua cuidando dos seus. Mesmo diante das crises, não devemos esquecer que as nossas vidas pertencem a Deus. Encontramos na Bíblia que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Assim, o propósito de Deus para os seus nesta terra se cumprirão, bem como os que se referem à eternidade. Olha só, aqui diz no nosso comentário, não temos garantia que a vida vai continuar para nós como no passado. O que você goza hoje como resultado de um bom emprego, saúde, talvez não permaneça nessa época ou no próximo ano. A gente está vivendo isso, não estamos? Quantas pessoas que tinham excelentes empregos? Veio a pandemia, quantas pessoas foram mandadas embora? Quantas pessoas que tinham excelentes casamentos? Da outra vez que nós tivemos a oportunidade de trazer uma palavra, eu falei acerca disso. Tinha um casal, eles nem são daqueles, são de outro país. Colocou no grupo de oração um pedido. Veio a pandemia, o marido precisou ficar em casa com a esposa. Ele levantou um dia, falou para ela, falou assim, olha, eu não quero mais viver com você, eu não te suporto. Por quê? O que mantinha eles era o trabalho. Saía todo dia, não precisava conviver. Então a nossa situação ela pode ser mudada assim de um momento para outro, mas Deus está cuidando. Quantas vezes eu até peço a Deus, Senhor, me dá mais experiência, porque a gente precisa ter experiência. Quantos momentos na minha vida que eu falava assim para o Senhor, Senhor, olha, eu quero determinada coisa, porque eu não podia ter. Não é assim, Carlos? A gente, quando começou, nós tivemos muita dificuldade na nossa vida. Tivemos muitas mesmo. Eu fiz um seminário e terminei pela graça do Senhor. Tinha dia que eu chegava no seminário e eu falava assim, Senhor, eu estou com vergonha. Porque tinha dia que o irmão falava assim, aqui, irmã Sueli, não sei, mas eu estou com essas moedas aqui, Deus tocou no meu coração para te dar o dinheiro da passagem. Nunca me deram lanche, né? Porque eu acho que sempre viram assim que eu era fortinha, comida ela não precisa. Mas teve um dia assim que eu estava muito envergonhada, eu falei assim, Senhor, eu não aguento ganhar mais nada, eu quero pegar esse ano, eu quero pegar e comprar os meus livros. Eu não quero ter livros ganhos e não quero ter livro que seja de ninguém, não porque seja vergonhoso. Mas eu já estava no 4º ano e eu falei assim, Senhor, e foi assim, eu sempre tive emprego, me converti ao Senhor Jesus, assim que eu me converti, Satanás tirou emprego. Na minha família falou assim, vamos fazer uma prova, ela de repente vai servir Jesus aí no máximo um ano, já passou de 20. Glória a Deus. Já passaram 20, mais de 20 anos servindo ao Senhor. E Deus, Ele é tão bom que chegou uma amiga minha, a Ana, eu tinha emprestado um dinheiro que eu já tinha até esquecido. Ela falou assim, moço, eu recebi, nem sei se foi causa, eu não sei o que foi. Recebi o dinheiro, está aqui na sua mão. Comprei os livros, ainda deu para comprar uma sandália e fazer o lanche pelo menos uma semana. Deus é maravilhoso, Ele cuida da gente. Ele cuida de nós. Só que nós não podemos duvidar. E aqui Jó, em meio a tudo que ele estava passando, ele sabia que o Senhor estava no controle. O ponto 3. Servir a Deus em meio às dificuldades. Gente, está dando para ir? Vocês estão prestando atenção que eu estou dando uma colher de chá. Estou pegando revista e falando. Está dando para entender? Então vamos seguir. Se eu acabar mais cedo, dá tempo dos meninos não saindo. Muitas pessoas que se... Foi? Estamos na mesma atenção. Então vamos lá. Não precisa correr não, irmão. Fica tranquilo. Não, mas agora vai. Melhorei muito, Alice. Consegui chegar no 3. Nem Manzilete. Olha que benção. Vocês estão orando por mim? Tenho certeza. A Eliane falou assim, ó. Tudo certo. Muitas pessoas se utilizam de suas crises para não obedecerem à voz de Deus. Na vida de Jó, podemos constatar a fragilidade da nossa carne. Não podemos ser fracos.
Deus não é. Nós podemos ser fracos, mas Deus não é. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a vivenciarmos momentos de crise com fé e esperança. É muito interessante como nós somos privilegiados. Porque o Senhor Jesus, quando foi assunto ao céu, se você prestar atenção, lê em Atos dos Apóstolos, os apóstolos, cada um foi para um lugar. Eles perderam o rumo. Aí o Senhor vem, ressuscita, passa ali 40 dias com ele, e o Senhor começa a aconselhar, e ele fala assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto receba poder do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que operou em Atos 2 está operando na minha e na tua vida para nos revestir de poder. Para que nós possamos suportar no momento da provação. Já viu aquele irmão que às vezes está numa prova tremenda, o irmão? Aí está cantando, está dando glória a Deus. Você nunca imagina. Às vezes eu passo por situação, olho cada irmã assim, né, na beca toda. Aí eu chego perto, pego amizade, ela começa a me contar a vida. Eu tenho vergonha, porque eu imaginava que fosse totalmente diferente. E a vida da minha irmã é luta em cima de luta. Mas aqui ela está glorificando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor. A gente não pode permitir que as adversidades da vida nos tornem fracos. Porque quem está conosco é maior. O nosso Deus, Ele é maior. E o Espírito Santo está nessa dispensação aqui conosco. O 3.1 é preciso manter a confiança em Deus. Quando estamos diante das crises e do descontentamento, aflora por parte. Descontentamento aflora por toda parte. Ninguém melhor do que Jó para ensinar acerca da tristeza e das frustrações. A gente vai observar aqui que o ter confiança em Deus é muito importante. E a gente traz uma narrativa que a gente sabe que, aqui no comentário, para eu entrar nesse assunto, o bispo Adriles Ferreira comenta, né? Infelizmente, muitas pessoas vivem a imaginar que a razão de nosso sofrimento é apenas por causa do nosso pecado. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque aqui ele vai mostrar que a vida de Jó... Vocês já leram o que os amigos de Jó falaram com eles no discurso? Gente, eu fico assim muito chateada. Porque em cada momento eles buscavam uma falha em quem Jó era. E se a gente parar para imaginar, a concepção do Antigo Testamento era assim. Deus algumas vezes, não sempre, mas Deus algumas vezes interferia na vida do povo de Israel quando eles desobedeciam. Aí Deus enviava um castigo, não era assim? E o povo terminou colocando isso na sua mentalidade. A gente vai observar que quando o Senhor Jesus cura aquele cego, qual é a pergunta que é feita? Quem pecou? Né? Foi ele ou os pais? Então a gente observa que para você está acontecendo algo na sua vida, é porque você está fazendo isso errado. Por que esse ponto aqui é muito importante para a gente entender um pouquinho? Nós vivemos hoje uma época que o Evangelho está crescendo muito. Mas é um Evangelho denominado Evangelho da prosperidade. Evangelho da confissão positiva. O camarada nunca trabalhou na vida, mas quer um apartamento na Barra, quer um carro do ano. E tem muitas coisas sendo pregadas assim. Então, se você não consegue isso, é porque você está em pecado. Eu, há muitos anos atrás, já tem mais de 15 anos isso, eu escutei uma irmã falando que o esposo dela ficou cego porque ele não era dizimista. Aí é uma coisa que você pega assim, né? E você fica, ora, vai perder a visão, né?
Não, Deus castigou. Quando foi uns anos depois, eu tive a oportunidade de conversar com o esposo. Aí o esposo me explicou. Ele tinha diabetes, aí ele ia nos mantos, como ele falou, né? Ele ia nas consagrações abençoadas. Depois da consagração, o que tinha, Liliane? Aquele cafezinho com bolo, biscoito, tudo docinho, tudo maravilhoso. Aí o vaso não vigiava ele. A consequência da doença levou à cegueira. Mas para ela foi um castigo que Deus colocou na vida daquele homem. Para a honra e glória do Senhor, ela teve entendimento lá na frente que isso foi em consequência da doença. Então a gente precisa saber que a gente precisa confiar que a promessa de Deus independe. A gente precisa aqui é ter a fidelidade e a confiança nele. E aqui a gente vai ver que os amigos de Jó, eles vão começar a questionar. Só o últimozinho, que é o mais novo, que ele não falou em momento algum, que pelo menos ele vai trazer uma palavra de refrigério para Jó. Pode seguir? 3.2, quem pode ler aí, por favor? Aquele que confia no Senhor não recua. Mesmo não compreendendo a causa de tanto sofrimento, Jó continuou crendo em Deus. Ele é um exemplo de uma pessoa que foi recompensada por crer e procurar conhecer mais o Senhor. Hebreus 11:6. Fora de seu livro, é citado também como referencial de retidão e paciência. Ezequiel 14:20 e Tiago 5:11. Iremos privilegiar aqui a referência de Tiago. Ele menciona a capacidade de Jó em lidar com o sofrimento. Aliás, a Bíblia está repleta de exemplos de fé. Pessoas que, em meio às tristezas e frustrações da vida, foram vitoriosas. Podemos colocar nesta lista Jó por sua capacidade de tirar força em meio às crises. Hebreus 11:34. O livro de Jó não fornece todas as respostas sobre o sofrimento humano, mas nos traz a certeza de que Deus não está indiferente ao que se passa com a humanidade. Todavia, podemos ter a mesma certeza de Jó em meio ao sofrimento. Jó 19:25. Professor, pode ler para mim um comentário? Também nosso. Segundo Charles Swindoll, faça uma pausa e lembre-se de que Satanás não é um diabinho de corpo vermelho, carregando um garfo, que senta em seus ombros e sussurra tolices repulsivas em sua orelha. Essa é uma caricatura medieval em que Satanás gostaria que você acreditasse. Ele é o arcanjo mais atraente, brilhante e poderoso que Deus já criou. Não perdeu o seu brilho nem o seu poder, nem certamente sua beleza fascinante. É também insidioso. O método de trabalho favorito de Satanás é nos bastidores. O fato de ser invisível não significa que ele não seja real. Antes de eu comentar aqui esse ponto, eu pedi ao professor para ler para a gente essa parte do comentário da revista, para a gente observar como Satanás é poderoso. Tem muita gente pisando na cabeça, tem muita gente fazendo com ele o que quer, pensando. Ele é poderoso, ele tem poder. E ele não aparece na forma, como ele diz aqui, na mitologia grega, né? Não. Satanás não tem chifre, não é aquela coisa feia, não. Satanás é aquela pessoa que quer tirar você dos caminhos do Senhor. E ele chega no seu ouvido e sussurra. É aquele que quer que você seja desonesto, que você não cumpra com seus serviços em casa, que você não honre a sua família. E assim muitos estão partindo para o adultério, para as drogas, muitos estão saindo dos caminhos do Senhor, porque Satanás é doce, Satanás ele é fascinante, e ele tem poder. Não pensa que ele é um bichinho que você controla como marionete, porque não é. Eu acho muito interessante quando a pessoa vai e fala assim, estou amarrando ele agora. Gente, que poder, que poder. Porque eu escutei que o que vai esmagar completamente a cabeça da serpente é Jesus Cristo. Aleluia. E não tem como a gente se comparar a ele. Então, para você, você tem que temer ele sim.
mas você sabe que em nome de Jesus a gente vence ele cada dia. Cada dia que ele se levanta pensando, hoje eu vou derrubar Eliene está firme. Porque não foi o sangue qualquer que comprou ela, foi o sangue de Jesus. Tá bem? Então aqui para a gente começar a encerrar, a gente vai querer falar acerca do, se vocês quiserem acompanhar, no capítulo 19, versículo 25, Jó vai falar assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Aqui Jó ele está vindicando ao Senhor que o Senhor se vingue dos seus acusadores. Aqui é o que Jó está pedindo. Senhor, eu sou inocente, então cala a boca desses acusadores. É o que nós precisamos fazer. Quando as pessoas estiverem inventando calúnia sobre nós, quando as pessoas estiverem falando coisas que nós não fazemos, não se preocupa, porque é o Senhor que vai te honrar. É o Senhor que vai trabalhar, porque é Ele que guerreia as nossas causas. Então aqui é exatamente o que Jó está falando. E ele ainda fala assim, e eu sei que ele se levantará sobre a terra. Então ele tem a certeza que Deus daria vitória a ele. E que eu acho muito interessante para a gente encerrar aqui no 3.3, e eu vou ler aqui no capítulo 42 de Jó, ele fala assim, Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser medido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento enquadra o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É necessário passar pela prova para ter experiência com o Senhor. Você lê o livro de Jó, você vai observar que o tempo inteiro os amigos acusam Jó. E Jó se defende. Quando chega uma hora, Jó vai começar também a questionar algumas coisas. E o que eu acho interessante, foi assim que o Senhor fez. Quando o Senhor vai responder a Jó, Jó pega a cabecinha de Jó, não é isso? Passa a mãozinha no ombro dele e fala assim, Jó, tadinho de você, por que isso está acontecendo contigo? Foi assim? Marta já falou ali que não. Ele fala assim, Jó, aonde tu estava quando eu criei todas as coisas? Deus mostra para ele que ele está no controle de tudo. Que em cada situação que Jó passou, Deus estava e era com ele. E aqui nós observamos que é preciso, é necessário ter experiência, e que eu acho lindo em Jó. Jó não fez piquinho para Deus e falou assim, agora também não vou mais lhe servir, não vou mais ter intimidade contigo, eu vou te deixar. Ele fala, olha, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem, porque eu tive uma experiência contigo. E a gente vai ver que no final da vida de Jó, ele teve tudo em dobro, e tudo aquilo que Satanás tirou dele com a vontade permissiva de Deus, ele teve tudo novamente em suas mãos. Tá bem? E a nossa conclusão, nessa lição vimos que, mesmo no contexto de adversidade, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano na vida dos que neles confiam e esperam. Enquanto todos em torno de Jó viam a morte, Deus vislumbrava a vida. A história de Jó é um exemplo para cada um de nós que aqui estamos. Não nos esqueçamos de confiar e acreditar no nosso Senhor. Propaganda, não percam a próxima aula. Por favor.
Aleluia, que maravilha, né, irmãos? Tava gostoso, né? Pena que acabou. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito, muito de ouvir a irmã Sueli falando. Realmente, nós precisamos de pessoas como ela. Eu não sei você, irmãos, mas Deus, com o tempo, Deus foi abrindo meu entendimento, me esclarecendo com relação às Escrituras, mas durante grande parte da minha vida, eu lia a Bíblia e não entendia nada. Lia, não entendia nada que estava escrito ali. E quando nós temos professores assim, que dão pra gente mastigadinho, né? A gente fica aqui só recebendo, só aprendendo, é maravilhoso. Que Deus continue abençoando a nossa irmã. A aula completa demais. E nós guardamos essas palavras nos nossos corações. 3 pontos que eu gostaria de ressaltar aqui, que a nossa irmã comentou, e eu estava ali anotando, enquanto ela... Tem esse hábito, querido, traga caneta, traga papel, até mesmo seu smartphone, seu celular, e anote aquilo que está sendo ensinado, guarde lá, junto com seus livros, com seus estudos. Amanhã ou depois vai te servir de alimento de novo. A palavra de Deus se renova a cada dia. Isso significa dizer que Deus fala conosco de formas diferentes na mesma passagem. Então faça essas anotações, experimente isso. Faça as anotações, guarde, depois que você vai ler de novo, o Espírito Santo vai falar com você. Dentre as coisas que a nossa irmã falou, eu fiz algumas anotações aqui, eu achei maravilhoso quando ela falou a respeito da teologia da prosperidade. Não é verdade? Quantas igrejas ensinam que a lógica é a seguinte: agora que me aproximei do Senhor, o que eu vou conquistar são riquezas, é saúde plena, posses, mas como a nossa irmã mesmo citou, a Bíblia nos ensina completamente o oposto disso. Jesus ele já corta uma raiz dizendo: quem quiser vir após mim, foi dito pela nossa irmã, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz fala de sofrimento, de dor, de vergonha, e siga-me. E muitas pessoas vão se habilitar daquilo que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, no versículo 13, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se esquece do que Paulo estava falando antes, no versículo 12, quando ele diz: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como a ter fome. Nós conversamos na última aula aqui a respeito da paz. Andar com Jesus não significa não ter luta, não significa não ter dificuldade, não significa não ser provado. Na verdade, significa tudo isso. Mas o Senhor não te abandonará em meio a esses momentos. A irmã Sueli citou aqui também a respeito de culpar Deus, atribuir algumas situações como se fosse castigo de Deus, quando na realidade aquilo ali é apenas consequência dos nossos atos. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, a Bíblia nos orienta a fugir de todo o embaraço e do pecado que tão de perto nos rodeia. Então significa dizer que o embaraço é diferente do pecado. O embaraço aqui é aquilo que nós mesmos arrumamos para a nossa própria vida, que nos impede de caminhar com o Senhor. São consequências das nossas escolhas e das nossas atitudes. Então nós não devemos culpar o Senhor por isso, como a nossa professora ensinou aqui. E uma outra coisa maravilhosa que ela falou, e eu gostaria de relembrar os irmãos, é a respeito do poder que Satanás tem. E às vezes algumas pessoas fazem: queridos, Satanás tem sim poder. Tem sim poder. A diferença é que o nosso Deus tem todo o poder. E é esse Deus que nós servimos. Pastor, nós podemos cantar o hino para encerrar? O senhor quer falar alguma coisa? Que Deus continue abençoando a nossa professora. E a próxima é a senhora? Está aqui para assistir. O hino sugerido é o de número 88. Acho que é esse que ainda não foi cantado. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e
nosso coração as bênçãos mil do teu amor, com esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu olhar e descansar dos dias meus, essa é a nossa esperança. Feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Aleluia! Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Queridos, vamos nos colocar de pé. Está entre nós o pastor dirigente da congregação, pastor Antônio Marcos. Vamos saudá-lo com bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor, então vamos orar para agradecer a Deus por essa escola bíblica abençoada. Nós vamos dar um intervalo. 20 minutos, é isso? 18 minutos, né? Dá para os irmãos irem ao banheiro, fazerem um lanche, dá para a equipe de louvor acertar as vozes, que maravilha. E às 18 horas nós vamos iniciar um grande culto de adoração ao Senhor. Oremos. Deus soberano, nós bendizemos o teu nome e te agradecemos por esse tempo tão precioso, Senhor, que pudemos aprender mais da tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Continua, Senhor, abençoando os nossos professores, abrindo-lhes o entendimento. E quanto a nós, alunos, Senhor, ajuda-nos também para que nós nos empenhemos mais, nós nos dediquemos mais ao estudo da Tua Palavra. Senhor, e que Teu Espírito Santo, Senhor, seja conosco, para que não sejamos apenas conhecedores, leitores e ouvintes, mas que sejamos praticantes da Tua Palavra. Continua conosco.